E amanhã, dia 24 de fevereiro, completa um ano quando as tropas russas invadiram a Ucrânia, dando início a uma guerra que já deixou mais de 8 mil civis mortos e mais de 13 mil feridos, de acordo com o último levantamento divulgado pelo Grupo das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Após um ano de guerras e incertezas aí. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui ao vivo, de forma virtual, o nosso querido sociólogo político, Frederico Santana. Mais uma vez, bem-vindo à TV Pai Eterno. Bom dia. Muito obrigado, Tiara. Bom dia. Frederico, quais são os impactos para a população mundial com relação a essa guerra? Acho que o impacto principal que, num primeiro momento, toda a população no mundo todo sentiu e também no Brasil, tem a ver com o preço dos combustíveis e o preço dos alimentos. Tanto Rússia quanto China, quanto Ucrânia, a China também tem participação nessa história, nós vamos falar logo mais sobre isso, com relação aos impactos. Mas quanto a Rússia quanto a Ucrânia, são grandes produtores de fertilizantes. Então, por exemplo, a nossa produção aqui do agronegócio, de grãos, nós somos grandes exportadores de commodities, é bastante dependente e imediatamente foi impactada. Ao o preço dos grãos, dos alimentos subirem no mundo todo, isso gerou inflação. Isso automaticamente tirou também dinheiro dos mais pobres. É uma outra maneira que se sentiu isso também acontecer. Além disso, por outro lado, se buscou também resolver o problema da escassez de alimentos, uma vez que estava se evitando consumir alguns produtos, tanto de Rússia quanto da Ucrânia, com um aumento de produção. A gente assistiu isso também no Brasil. Nós alcançamos uma grande produção no ano passado, 2022, de trigo, em razão de um preço que cresceu mês a mês, do preço do pãozinho, o preço de tudo que leva o trigo. Então, a gente buscou sobre isso, com esse aumento enorme da produção, e a gente conseguiu, com isso, exportar mais trigo, importar menos e aumentar também o nosso consumo interno aqui, segurando um pouco o preço. A mesma coisa se deu com o milho. A Ucrânia é um dos grandes produtores de milho. Agora, o maior impacto mesmo, Tiara, aconteceu no campo dos combustíveis. Por quê? A Rússia é o segundo maior exportador mundial de petróleo e derivados de petróleo. E o mundo hoje ainda é bastante dependente, né? Então, acho que essa é uma outra questão que acabou impactando nos dois sentidos. Primeiro, o barril de petróleo, que era de $100, pulou no seu ápice para $130. Foi com isso que a gente viu o preço crescer aqui ininterruptamente no Brasil ao longo do ano passado. O que não foi resolvido com a mudança de política de preços da Petrobras, que é o que a população reivindicava, né? Então, o que aconteceu foi que a Petrobras, no ano passado, ao balizar o seu preço com o preço internacional, ao invés de segurar esse aumento internacional, já que ela é autossuficiente em produção de petróleo, nós somos, né, o Brasil e ela é uma empresa pública, ao ela repassar esse aumento, no ano passado ela dobrou o lucro dela em comparação com 2021, isso pegando só os 3 primeiros trimestres, ela teve um lucro em dobro. Quem pagou a conta? Nós pagamos a conta de duas maneiras. Uma, ao ir abastecer e está bem mais alto o preço da gasolina, o preço do diesel, etc., né? E a segunda vez, quando se resolveu para tentar não ficar tão alto assim o preço do combustível, tirar os impostos estaduais. Por quê? Ao você tirar esses impostos, você tirou esse dinheiro de algum lugar. De onde você tirou? Das políticas sociais, você tirou da saúde, você tirou da educação, você tirou da moradia, você tirou da segurança pública. E quem ficou com esse dinheiro? A Petrobras, que repassou para os acionistas, já que a maior parte hoje dos seus lucros não retornam para o Caixa da União como deveria, já que ela é uma empresa pública, mas retorna para os acionistas. Para você ver como é que uma guerra distante de nós, ela, na verdade, nos afeta diretamente e afeta, inclusive, na política, né, interna. Como que, a gente falando sobre isso, você acha que essa guerra, ela está longe de acabar ou ela já pode estar chegando ao fim? Olha, Tiara, eu não vejo ninguém acreditando que ela está perto de chegar ao fim, infelizmente. Parece que não é essa a perspectiva, né? Não está sendo conduzida dessa maneira. Porque, na verdade, quando a gente ouvir falar, né, em qualquer momento, ler, escutar, guerra, Ucrânia e Rússia, saibamos que não é disso que se trata. Por trás dessa guerra,
é uma guerra hoje de dimensão mundial, que na verdade tem conflitos ali históricos, centenas de anos, em torno dessa fronteira entre Oriente e Ocidente. Não por um acaso a Ucrânia, quando vai se defender, quando vai visitar os outros países, diz: nós queremos ser a porta de entrada da Europa, ou seja, eles querem ser o primeiro país da Europa ali, né? E não por um acaso a OTAN, né, é responsável pela guerra, porque ela que vem expandindo as suas fronteiras cada vez mais para próximo da Rússia, então é uma das grandes responsáveis por não ter aceitado nenhum dos últimos tratados, né, rompido o tratado de 2014, rompido o tratado de 2015, né, Minsk I, Minsk II, não por acaso ela quer ter base militar ali na Ucrânia, colocar armamento que tem alcance de 450 quilômetros, como é os mísseis norte-americanos, e que com isso teriam capacidade, por exemplo, de alcançar a capital da Rússia, né? Não por um acaso a gente vê um conflito tão grande quanto esse quando se tentou também a Rússia, lá no caso para defender Cuba de uma invasão dos Estados Unidos, colocar em Cuba também mísseis, e isso não se permitiu, porque obviamente estava ameaçando a segurança dos norte-americanos. Então, da mesma maneira, agora a Rússia não aceita colocar mísseis bem na sua fronteira, né? E aí é esse o conflito. E no fundo o conflito é econômico. E não é econômico entre apenas Estados Unidos e Rússia, ou muito menos entre Ucrânia e Rússia. É um conflito que envolve a China e que agora também nos envolve enquanto Brasil, e que envolve diretamente a Europa, e que tem a ver com a disputa tecnológica, e tem a ver com o fato dos Estados Unidos ter muita dificuldade de aceitar um mundo que está chegando aí com o século XXI, que é um mundo que a gente chama de multipolar, né? Não por uma coisa, quando a gente encontra esses diplomatas, o que eles reforçam enquanto proposta é isso: queremos viver no mundo multipolar, ou seja, que não tenha só um sujeito, um ator, e no caso um país, que é os Estados Unidos, que manda em todo o mundo, seja através do Conselho de Segurança da ONU, seja das instituições da ONU. A verdade é que as instituições todas estão falhando muito, estão tendo muita dificuldade. Vejamos agora se com a entrada do Brasil nessa cena internacional, que é uma novidade, essa retomada desse protagonismo brasileiro, se vinga, inclusive essa proposta já apresentada pelo presidente Lula na ONU, de se criar uma mesa de paz, que a princípio parece que o Zelensky aceitou, a China e a Índia também viram com bons olhos. Na conversa que teve com Olaf Scholz, quando ele veio aqui, né, quando teve Lula e ele estiveram reunidos, e também agora nos Estados Unidos, também é um caminho que está sendo previsto. Se isso acontecer, vai ser uma grande vitória da diplomacia internacional brasileira e uma grande vitória para o mundo, né? Porque a gente precisa de interromper o uso de guerra, né? de mísseis, de violência, de destruição, imediatamente. Os termos a gente vê na negociação. Os Estados Unidos demonstraram apoio agora recente, a princípio, para a Ucrânia. E a China está demonstrando um apoio aí para a Rússia. Na sua opinião, Frederico, nós podemos ver um novo cenário para essa guerra com esses possíveis apoios? Então, os países do sul global, de modo geral, se declararam numa posição de neutralidade, incluindo aí a China. Ainda que a China tenha uma participação, tenha uma relação, e tem demonstrado cada vez mais ter uma relação muito coesa com a Rússia, né? Então, a declaração de guerra, a invasão do território ucraniano, no dia 24 de fevereiro do ano passado, ela se deu 20 dias depois de uma reunião entre os dois chefes de Estado, o russo e o chinês. Então, por trás dessa invasão, teve, de alguma maneira, no mínimo, um certo consentimento, uma certa avalização naquele momento. Ainda que a declaração da China, Tiara, é a seguinte: é a de que eles concordam com as causas dos russos, ou seja, eles concordam que é preciso a gente viver no mundo multipolar, mas eles discordam, eles não declararam apoio, não é que eles discordam do método, ou seja, da invasão do território. Agora, na política e na diplomacia, todo mundo sabe que a guerra é a continuação da política por outros meios, ou seja, pelo meio das armas, né? Então, a gente tem que estudar esses antecedentes. Esse novo patamar da guerra que vem, né, que a sua pergunta traz,
ele já estava colocado desde o início. No fundo é isso, os atores que aparecem mais é a OTAN, né, com os Estados Unidos e a Rússia, e ali com os países europeus, com a mudança também ali de comando na Alemanha, né, da Merkel para o atual Olaf, também se agudizou esse conflito. O Reino Unido sempre teve também bastante atritado, né, com uma certa russofobia, como se denuncia, né? Então, esse conflito é de ordem mundial já. Agora, se do ponto de vista militar ele pode alcançar uma ordem mundial também, aí já é um outro debate. Do ponto de vista econômico, ele já é mundial. Do ponto de vista político, ele já é mundial. Do ponto de vista da geopolítica, do que se está em disputa, também já é uma disputa mundial. Do ponto de vista militar, ainda está localizado ali na Ucrânia, mas se os companheiros do Ocidente, da Europa e Estados Unidos fornecerem armamento de longo alcance, como está se prometendo para a Ucrânia, aí a gente não sabe qual vai ser a reação russa, porque um míssil de longo alcance para a Ucrânia, que hoje ela não tem, alcançaria terras russas. Poderia alcançar, inclusive, a própria capital, que fica a 400 quilômetros da fronteira. Então, isso eu acho que dificilmente o Putin vai permitir, e isso pode elevar a escala militar do conflito. Também acredito muito nisso. Frederico, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco aqui do programa Santo Café, por trazer novos pensamentos, né, também. Isso é muito importante para todos nós como sociedade. Obrigada. Obrigado a você. Bom dia, bom trabalho. Obrigada. Boa quinta-feira.